Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3. Nós estamos aqui numa série de mensagens baseadas nessa carta e hoje, como toda boa série é dividida em temporadas, hoje a gente entra na terceira temporada de Efésios, entrando na mensagem do capítulo 3, e eu quero convidar você a ler comigo, nesse capítulo, o versículo 1, apenas o verso 1, nessa manhã de domingo. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o nosso texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente, você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio, você que acompanha a transmissão do culto online, já vê em sua tela o texto sendo exibido para que você possa acompanhar a leitura também. Diz assim a Bíblia, nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos pedir que Deus, o mesmo Deus que se move em nosso coração quando estamos em sua presença, quando estamos no culto, quando louvamos o seu nome, quando oramos, que Ele também nos fale ao coração através da Bíblia, que além do sermão, acima dos esforços do pregador, além da nossa própria habilidade cognitiva de ouvir, processar, que nós possamos ter a bendita experiência de que Deus falou conosco, Deus falou ao nosso coração, através da sua santa palavra. Senhor, estamos aqui mais uma vez com a Bíblia aberta e com os nossos corações reverentes ao texto sagrado. Sabemos, Senhor, que quando nos aproximamos da Bíblia, não nos aproximamos de um livro qualquer, não nos aproximamos de um livro que a gente lê, mas também nos aproximamos daquele livro que lê a nossa própria vida, o nosso próprio coração, sonda o nosso interior. Então, Senhor, o que nós te pedimos nessa manhã é que o Senhor nos livre de todas as distrações que podem nos roubar daqui. O que nós te pedimos nessa manhã é que não apenas os nossos olhos, com os quais contemplamos tudo o que acontece nesse lugar, mas também os olhos do nosso coração estejam postos no Senhor, e que o Senhor mesmo fale conosco, e que de alguma forma, Senhor, num tema que é tão desafiador para cada um de nós, que possamos ouvir a suave, gentil, poderosa e amorosa voz do Senhor, nos instruindo, nos consolando, nos confortando, nos encorajando. Cuida de nós aqui, Senhor, e cuida dos nossos filhos e filhas também, Senhor, para que nessa manhã de domingo possamos sair desse lugar, ou cada família e cada pessoa, onde estiver acompanhando esse culto, possa sair deste momento dizendo: louvado seja o meu Senhor pelo culto prestado a Ele, onde me foi concedida a graça de ouvir sua voz, perceber o seu fluir sobre a minha vida e desejar corresponder a tudo isso com o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é possível que num grupo tão diferente como esse que nós estamos aqui, de pessoas tão diferentes, nós tenhamos as nossas vivências e as nossas experiências também diferentes umas das outras. Por exemplo, é possível que aqui entre nós tenhamos pessoas que já viajaram para muitos lugares, gente que ama viajar, gente que já conheceu muitas culturas diferentes, com hábitos diferentes, culinárias diferentes, gostos culturais diferentes. Isso marcou você de alguma forma, você viveu aquela experiência de internacionalizar a sua alma, isso te fez muito bem, isso te fez crescer. No mesmo ambiente como o nosso, pode ser que exista alguém que nunca viajou, nunca entrou num avião, por exemplo. É possível num ambiente como o nosso, que se você gosta, por exemplo, de futebol, já tenha vivido a experiência de estar num estádio lotado, assistindo o time que você ama, o time para o qual você torce, e vivendo toda aquela emoção que arrepia a pele de um torcedor,
quando a torcida canta e parece que o time corresponde na intensidade da canção da torcida. E aí você fala, tem um negócio mágico acontecendo aqui, eu vou perder a voz hoje, mas eu vou continuar cantando, vou continuar gritando, e pode ser que você nem ligue para futebol e olhe para tudo isso e fala, meu Deus, que insanidade. Tem gente que gasta R$450 numa camisa de time, que insanidade. As experiências são diferentes, mas todos nós aqui sabemos o que é sofrer. Embora a nossa experiência com o sofrimento seja muito individual, embora a nossa vivência com a experiência do sofrimento seja única, todo mundo aqui, do menor ao mais experiente, do mais novinho ao mais velho, não estranha a noção do sofrimento, sabe o que é sofrer. Qual é a intensidade do sofrimento que eu passo ou que eu passei? Isso é muito particular. Você sabe a medida do sofrimento. Qual é a duração do sofrimento? Quando ele chegou, se instalou e quanto tempo ele permaneceu? Esbofeteando a minha cara, maltratando minhas emoções. Você sabe. Eu sei do meu. Você pode dizer qual é a causa daquilo que te fez sofrer. Isso torna a sua experiência única com o sofrimento. Mas coletivamente, ninguém aqui pode dizer, não sei o que é sofrer. Não conheço esse sabor do sofrimento. Aliás, uma outra coisa que nos une aqui é o fato também de que, embora todos soframos, ninguém gosta de sofrer. Aliás, os esforços mais essenciais do ser humano consistem em fugir da dor e buscar o prazer. Tudo que você faz todos os dias, em cada escolha, em cada decisão que você toma, é movido e impulsionado por esse duplo esforço. Você quer fugir da dor, fugir da frustração, fugir da decepção, fugir do sofrimento, e você quer buscar o prazer, a felicidade, o contentamento, a paz. É normal que seja assim. Estranho seria alguém falar o contrário, eu amo sofrer. Ainda que torça para o Vasco, sabe que é um sofrimento momentâneo. Ou para o Botafogo, como eu torço. Espera que isso um dia passe. Mas mesmo assim, lutando e nos esforçando muito para não sofrer e para encontrar o prazer, o que acontece na nossa experiência de vida? A gente sofre. Todo mundo sofre. De modo que me parece ser mais sábio perguntar, não como nós podemos evitar o sofrimento, uma vez que ele parece inevitável, mas é mais sábio a gente fazer uma pergunta, como encarar o sofrimento? Uma vez que nessa coisa chamada vida, eu vou passar pela experiência do sofrer, como eu devo encarar essa experiência? Uma vez que ela é comum a todos nós, como eu posso enfrentá-la? Como eu posso encará-la? Bem, esse é um tema delicado para qualquer pessoa. E eu prometo que eu não pretendo estragar o seu domingo falando de sofrimento. Nem fazer você pensar, está lá o botafoguense melancólico, extravasando suas frustrações numa manhã de domingo tão bacana. Eu prometo que o meu esforço não é nessa direção. Mas a gente sabe que é um tema delicado para qualquer pessoa, mas para os cristãos em geral não é apenas delicado, esse tema é um grande desafio. É um tema difícil de processar, sabe por quê? Porque pensar o sofrimento ou a realidade do sofrimento desafia a fé de muita gente. Passar por uma estação de sofrimento na vida desafia a teologia de muito crente. Por quê? Porque muitos cristãos foram ensinados que pelo fato de Jesus ter sofrido em seu lugar na cruz, e de eles serem agora, como a Bíblia diz, mais que vencedores naquele que os amou, eles devem rejeitar veementemente a possibilidade do sofrimento. Que eles deveriam, pelo contrário, se considerar imunes ao sofrimento. Por quê? Porque Jesus já levou todo o sofrimento. E aí o que acontece com essa pessoa? Acontece que na história de sua vida, inevitavelmente ela vai sofrer. Ela vai sofrer a dor da perda de alguém que ama, ela vai sofrer a mudança de um quadro econômico que visitou a sua vida, ela vai sofrer a decepção com outra pessoa, ela vai sofrer. E ela vai entrar em colapso com a sua fé, ela vai entrar em crise.
São pessoas que são ensinadas que o sofrimento só pode ter uma causa de duas possíveis. Ou o sofrimento é uma terrível obra maligna sobre a vida de um crente, ou o sofrimento é uma demonstração evidente daquilo que alguns lugares chamam de falta de fé vitoriosa. Sabe por que você sofre? Porque falta a você a fé do vencedor, a fé vitoriosa. E é muito confortável para quem pega um microfone e ensina essas coisas enganosas às pessoas, porque ele nunca é responsável pelo que diz. Porque se você conquista tudo e é muito feliz, ele estava certo, você teve fé vitoriosa. Agora, quando você se sente frustrado porque não aconteceu com você nada daquilo que você esperava e foi tanto dito para você naqueles encontros que você participava, sabe de quem é a culpa? Sua, porque você não teve a fé vitoriosa, você não teve fé suficiente, e aí sem fé suficiente Deus não pode, coitado, te abençoar. Fora isso, esse tema é difícil para os cristãos porque sempre há aqueles que se consideram especialistas no sofrimento dos outros. Eu não sei se você já conheceu gente assim. É a pessoa que não gosta de sofrer, mas ela é perita, especialista naquilo que causa o sofrimento do outro. Ela sempre tem um parecer para dar. Então, se alguém está sofrendo, ela olha e diz, olha, considerando a vida dessa pessoa, cristã, participa dos cultos e tal, eu só posso entender da seguinte forma, ela está sofrendo porque em algum lugar na sua vida ela deu uma brecha. Você já ouviu essa expressão por aí? Deu brecha. E aí, cara, você orou, você leu a Bíblia, você frequentava o culto, mas naquela situação, você desatento, vacilou, criou uma brecha ali, e por aquela brecha veio o mal que agora te faz sofrer. Às vezes esses especialistas dão uma outra causa para o sofrimento, eles dizem rapidamente o seguinte, olha, você está sofrendo porque Deus está te castigando por alguma coisa. Você pode ter certeza que isso está acontecendo com você agora por um castigo de Deus. Não sei se você conhece na Bíblia uma história parecida com essa, mas a Bíblia nos conta a história de Jó, um homem que sofreu bastante. E Jó tinha amigos que ele amava, que quando testemunharam do seu sofrimento, chegaram para ele com muito carinho e falaram assim, amigão, deixa a gente te falar uma coisa, isso tudo que está acontecendo com você, cara, só pode ser castigo de Deus. E Jó ali sofrendo e tentando falar para os seus amigos, não, mas não é. E ele diz, você está afetado pelas suas emoções, Jó, mas você está sofrendo porque Deus está te castigando. Eles são especialistas em dizer a razão do sofrimento. Tem gente que vai mais além e diz o seguinte, olha, eu não acredito que a causa do sofrimento dessa pessoa esteja nela mesma. Não é o que ela falou, não é o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer, ou dar para Deus, sabe o que é? Eu acredito em maldição hereditária, então, provavelmente ela está sendo punida agora pelos pecados que os pais dela, lá em 1954, cometeram contra a sua vida. Tudo isso, queridos, para dizer que o sofrimento não é apenas uma experiência incômoda, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento é também um tema incômodo. Porque de alguma forma ele vai desafiar aquilo que a gente chama de fé. E ele vai fazer desmoronar uma fé tola, um castelinho de cartas que a gente construiu e deu o nome de fé, ou ela vai pedir a consistência da nossa fé bíblica, mas inevitavelmente a gente vai ter que lidar com esse tema, porque é um tema da nossa vida, na realidade da nossa fé. Por que eu falo sobre isso? Porque nós estamos há meses nessa igreja, refletindo na mensagem dessa carta aos Efésios, que foi escrita por um homem que sabia exatamente o que era sofrer. E Paulo não sabia o que era o sofrimento como um teórico. Não é que Paulo se tornou um cara que dominou as principais correntes do pensamento do seu tempo a respeito da dor e do sofrimento e escreveu de modo resumido e palatável para as pessoas as suas impressões sobre o sofrimento. Não, Paulo era um homem que tinha experiência com o sofrimento, inclusive enquanto escrevia essa carta. De modo que se a teologia triunfalista que reina em alguns lugares por aí, e que ensina que o cristão não pode sofrer, nem pode aceitar o sofrimento, fosse uma teologia verdadeira e de fato bíblica, nós teríamos na vida de Paulo um grande problema.
Porque nós temos em Paulo um homem que gastou a sua vida toda para a glória de Deus, um homem que falou sobre Cristo e que ensinou sobre o amor de Jesus e que viveu uma vida em comunhão com Deus e que boa parte de sua vida adulta foi marcada pelo sofrimento, inclusive a sua morte. Um martírio. No entanto, nós aprendemos com a Bíblia, e mais especificamente com esse autor bíblico, Paulo, que andar com Deus não descaracteriza a nossa humanidade. Andar com Deus não nos torna uma espécie de supercrentes. Sabe, agora eu sou de Deus e agora eu ando com Deus. E como eu ando com Deus, eu me tornei uma espécie humana diferente de todas as outras espécies humanas, porque eu agora ando acima e além de toda e qualquer circunstância. Eu estou imune à dor, eu estou imune ao caos, eu estou imune ao medo, eu estou imune ao sofrer. Não, ET, você não está. E nem Deus te desumaniza, você é constituído de uma humanidade que reflete a imagem e a semelhança dele, inclusive. Antes, a Bíblia nos ensina, e Paulo também, que andar com Deus e pertencer a Cristo ressignifica toda a nossa vida e cada experiência, inclusive a experiência com a dor e a experiência com o sofrer. E é isso que a gente vê Paulo fazendo no texto que a gente leu hoje, apenas o verso 1 do capítulo 3, ele diz: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Bem, aqui no começo do capítulo 3, Paulo está estabelecendo uma conexão com tudo que ele disse anteriormente. Por que é importante reforçar isso? Porque essa mensagem está inserida dentro de uma carta. E como nós seguimos a tradição da reforma protestante, da pregação expositiva, muitas vezes o debruçar do nosso coração verso a verso no texto bíblico, vendo a doutrina ali contida e a aplicação prática para a nossa vida, pode fazer com que a gente esqueça que este texto está inserido num todo, que é uma mensagem clara e harmônica contida em uma carta. Então Paulo aqui, ele está dando sequência à sua carta. A nossa Bíblia hoje ela é dividida em capítulos e versículos para que didaticamente fique mais compreensível a você e a mim. Mas Paulo, quando escreve uma carta inteira. E ele está agora no início desse capítulo 3 estabelecendo uma conexão com tudo que disse antes. Por isso ele começa dizendo, por essa razão. Que razão? Como ele encerra o capítulo 2? Ele encerra o capítulo 2 dizendo a respeito daquilo que Deus está fazendo através de Jesus na vida de homens e mulheres, conforme o Evangelho revela. Que Deus em Cristo está reconciliando consigo homens e mulheres que estavam distante dele, sem aliança com ele, sem relacionamento com ele. Mais do que isso, ele diz que Deus em Cristo estava dando vida a pessoas que antes eram como mortos espirituais, mortos em seus próprios pecados, não podendo fazer nada por si mesmos. E Deus, com um amor que não se explica, entrou na condição de morte espiritual daquelas pessoas para lhes oferecer em Cristo vida. Paulo encerra o capítulo 2 dizendo que Deus em Cristo trouxe para perto de si aqueles que antes estavam longe, aqueles que não eram povo, foram tornados povo de Deus. E agora, unindo como um único povo, em uma única família, judeus convertidos e gentios convertidos. Paulo está escrevendo para os cristãos na cidade de Éfeso, e eles vieram do paganismo, eles eram gentios, eram historicamente inimigos dos judeus, e agora Paulo estava dizendo, Deus tem uma única família que se torna família através de Cristo, de modo que o judeu que reconhece em Cristo o seu Messias, tão aguardado, esse é membro da família de Deus, e o gentio que não tinha aliança com Deus de Israel, mas que reconheceu em Cristo o seu Senhor e seu Salvador, eles se tornam, o que antes eram inimigos, se tornam irmãos e irmãs, membros da mesma família, a igreja de Deus. E Paulo diz que destas pessoas tão distintas e diferentes, Deus está edificando a sua igreja. E que a igreja ela é centrada em Jesus, ela é fiel à palavra e ela é chamada para ser santa. Foi o que a gente viu no domingo passado. E agora ele diz então, por causa dessa coisa, por causa disso que Deus está fazendo, e de alguma forma ele me incluiu nisso, não apenas como alguém que foi salvo, não apenas como alguém que foi achado, não apenas como alguém que foi trazido para perto de Deus por Cristo, mas alguém que se tornou um mensageiro dessa mensagem. Por causa disso, diz Paulo, eu sou
prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui está Paulo, então, lembrando aos seus leitores em Éfeso do seu momento presente, em como ele se encontrava enquanto escrevia aquela carta. E não, Paulo não escreve essa carta de um belíssimo escritório instalado numa catedral magnífica que ele havia plantado algum tempo atrás, da qual ele era o líder sênior. Paulo não escreve essa carta do seu gabinete, cheio de livros maravilhosos, numa universidade qualquer em que ele foi convidado para ser professor titular de teologia sistemática. Paulo não escreve essa carta da área gourmet da sua casa de verão em alguma praia do litoral grego, que ele conhecia tão bem por conta das viagens missionárias. Paulo não está gozando de privilégios e conforto enquanto escreve aquela carta, mas ele está preso em Roma. Ele está sofrendo com a privação da liberdade. E você que é livre sabe como é cara a sua liberdade, como ela tem valor. Paulo está preso em Roma, sofrendo com a privação de recursos, dependendo da assistência de outros, sendo que estes outros não lhe queriam bem, ele era um inimigo do Estado, ele era um prisioneiro. Paulo está preso em Roma, sofrendo a privação da presença dos seus amigos, sofrendo a privação do contato com as pessoas que ele mais amava. E você sabe como faz bem estar perto de quem a gente ama, como fortalece a gente no dia difícil estar ao lado de pessoas que nos encorajam, nos fortalecem, nos fazem bem. Imagine-se ausente de tudo isso, preso. Mas veja que interessante, do ponto de vista humano, Paulo era um prisioneiro de Nero, o imperador, à época. Do ponto de vista humano, essa era a condição de Paulo, um prisioneiro do imperador. Do ponto de vista humano, Paulo estava encarcerado em Roma e debaixo do poder das autoridades militares que o vigiavam 24 horas. Essa é a forma como você e eu humanamente olhamos para a condição desta pessoa, deste apóstolo, preso. Paulo, porém, nunca pensava ou falava apenas em termos humanos. Ele acreditava na soberania de Deus sobre os assuntos dos homens. Paulo estava preso, é um fato. Paulo, em tese, dependia daquilo que decidiria o imperador, é um fato. Paulo estava debaixo da vigilância de soldados do império 24 horas por dia, é um fato. Mas sobre estes fatos que a lógica humana pode compreender e avaliar, Paulo lembrava o tempo todo de que o Deus que ele conhecia, a quem ele amava, era um Deus soberano e que exercia sua soberania acima dos assuntos humanos, acima das agendas humanas. Paulo acreditava que toda a sua vida, o que incluía o sofrimento daquele seu momento de prisão, estava debaixo do senhorio de Jesus. É por isso que ele escreve dizendo: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não está passando uma imagem cheia de autocomiseração para os seus leitores, dizendo: olha, vocês talvez estejam encontrando uma certa dificuldade em viverem como cristãos na cidade de Éfeso, mas pelo menos cogitem o fato de que vocês aí estão livres e eu não. Lembrem-se que eu fiz todos os esforços para que vocês conhecessem a Jesus, mas agora eu, Paulo, sou o prisioneiro de Nero, sofrendo o martírio que o império me impõe. Não, nenhuma queixa, nenhuma lamúria. O sujeito escreve dizendo: por causa disso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. E queridos, como tudo que envolvia o nome de Jesus e como tudo que envolvia a obra de Jesus comunicava ao coração de Paulo amor, bondade, graça e paz, ele não é capaz de proferir nenhuma palavra de queixa. Quando ele se lembra que a sua condição de prisão não era uma condição alheia à realidade de Deus e ao seu relacionamento com Deus, pelo contrário, ele não era um prisioneiro de algum ser humano, mas ele era em última instância um prisioneiro de Cristo Jesus. Quando ele pensava nesse nome,
Quando ele escrevia esse nome, ele lembrava tudo aquilo que esse nome produzia em sua vida e em sua história. Então ele era incapaz de se queixar. A gente não vê Paulo dizendo, escrevendo essa carta, o seguinte: vejam agora, gente, é justo passar pelo que eu passo? Eu servi a Deus durante anos. Eu viajei para lugares dos quais nem me lembro mais. Eu tenho sido incansável até aqui. Eu sofri, e sofri muito. Eu envelheci antes do tempo no serviço a Deus. As pessoas olhavam para mim e me davam muito mais anos do que de fato eu tenho, ou do que de fato eu tinha, porque eu gastei a minha vida no serviço de Deus. E por que esse sofrimento agora? A gente não vê Paulo escrevendo dizendo: olha, tenham cuidado na forma como vocês se relacionam com Deus, porque pode ser que esse seja o pagamento de toda a fidelidade de vocês. Não tem queixa. Por quê? Porque ele sabia que estava em Cristo. Ele sabia, ele entendia que o seu momento de dor, que o seu momento de tristeza, que o seu momento de privação, todas essas condições que ele não negava, ele não era um negacionista, ele não era um alienígena, ele não era um escapista, ele vivia cada momento e circunstância, mas ele vivia em Cristo, sem se divorciar da consciência de que Cristo estava com ele. Ele sabia que o seu Salvador conhece também o sofrimento. Ele sabia que o seu Salvador voluntariamente foi a uma cruz no lugar dos pecadores. Então, quando ele sofria na presença daquele que conhece o que é sofrimento. Paulo sabia que estava passando por sofrimento em decorrência de sua fidelidade à vocação que recebeu de Deus. Foi Deus quem o constituiu apóstolo aos gentios. Foi Deus que o tirou de Jerusalém, de perto dos outros apóstolos. Disse: não, Paulo, aqui não, você não vai ficar como Pedro, como Tiago, ensinando os judeus a reconhecerem que o meu filho é o Messias que eles tanto aguardavam. Você vai viajar para os povos, historicamente inimigos dos judeus, idólatras, cheios de altares a outros deuses, e lá no meio deles, porque eu tenho povo no meio deles, você vai falar do meu filho, e eu estarei com você. E ele só foi obediente à visão celestial. E sabia que agora o seu sofrimento era porque a sua pregação aos gentios incitava o ódio dos judeus, e os judeus o denunciavam ao Império Romano, e o Império Romano vinha nele um baderneiro agitador e precisava calá-lo, e colocava ele encarcerado. Ele sabia, mais do que tudo isso, que nesse mundo maculado pelo pecado, a experiência com o sofrimento é inevitável. Então Paulo não era o tipo de pessoa que permitia-se uma crise de fé por conhecer a Deus, amar a Deus, buscar ser fiel a Deus e ainda assim sofrer. Pelo contrário, o seu Salvador sofreu, e ele sabia que o sofrimento jamais deveria ser encarado à parte de Deus. Ele sabia que o sofrimento, mesmo o sofrimento que a gente nunca deseja, jamais deve ser experimentado de modo a desconsiderar quem Deus é e quem nós somos para Deus e quem nós somos em Deus. E sim, queridos, é claro que existem sofrimentos que nós nos enfiamos. Eu não estou dizendo aqui, sabe, que todo o sofrimento que a gente passa é aquele sofrimento que de surpresa visita a gente e se instala e muda todos os quadros. Você é adulto, você sabe que tem sofrimento que te visita fruto da sua teimosia, você sabe que tem sofrimento que te visita fruto da sua tolice, fruto das péssimas escolhas que você decidiu fazer, da sua decisão deliberada de tapar os ouvidos para todos os conselhos de pessoas que amavam você, dizendo: cuidado com isso, e você foi lá e deu velozmente com a cara no muro. Você buscou esse sofrimento, seguindo a sabedoria do ditado popular que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Você experimentou isso com a sua própria vida. Eu não estou falando desse sofrimento que é resultado da nossa tolice, mas eu estou falando daquele sofrimento que chega
que visita a gente e que muda tudo, e que muda do dia para a noite. Subitamente você perde alguém que você não imaginava perder naquele momento da vida. Aquela pessoa não podia partir, mas ela vai embora. E você não sabe digerir essa dor. Surpreendentemente, alguém decepciona você, traz sua amizade, puxa o seu tapete. E aí não é que você diz para as pessoas: olha, isso me surpreendeu porque eu queria tão bem aquela pessoa. Você diz em seu próprio coração: por que isso aconteceu? Eu a amava. Eu me entreguei de verdade para ajudar aquela pessoa. Como ela pôde fazer aquilo? E essa dor chega, te convida ao ceticismo dos relacionamentos, a não confiar em mais ninguém, a te tornar uma pessoa árida, azeda. É a sua vida teoricamente caminhando como deveria ser, e você, a semelhança do salmista, dizendo: Senhor, a minha alma não se apega a coisas grandes demais, eu me contento às humildes. E você vive humildemente com a sua vida toda direitinha e tudo no lugar, e de repente uma mudança acontece, e você se vê em necessidade, lidando pela primeira vez na sua vida, e agora na sua vida adulta, e talvez com filhos e filhos grandes, com a necessidade de ser socorrido. E isso mexe com o teu orgulho, isso mexe com a sua personalidade, é um sofrimento. Então esta é uma mensagem para toda pessoa que estiver passando por provações nesse momento. Essa é uma mensagem para toda pessoa que passa por fortes lutas nesse momento. Essa é uma mensagem para toda pessoa que passa por grandes tribulações nesse momento, tão grandes e que te deixam tão aflito, tão aflita, talvez ao ponto de perguntar: onde está Deus agora? E essa pergunta, ela não demonstra falta de fé. E se você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida, eu queria consolar o seu coração, para que você não sinta que isso foi uma afronta a Deus, quando no meio da dor você disse: Deus, onde estás? Sabe o que me permite dizer isso? Ler a Bíblia, especialmente o livro dos Salmos, em que pessoas vivendo as suas realidades de dor e sofrimento escrevem seus textos dizendo: até quando, Senhor, verás o meu sofrer e não farás nada? Até quando, Deus, eu clamarei pedindo socorro e permanecerás em silêncio? É que a gente lê o Salmo achando que tudo é poesia bonita, e a gente faz música com Salmo, mas isso aqui é grito da alma. Porque toda crise, quando se instala na gente, ela deve ser vivida diante de Deus e na presença dEle, mesmo quando é para questioná-lo, com o coração no lugar certo, sabendo que Ele é Deus e você não. Porque pegue os mesmos salmos que começam dessa forma e veja como eles terminam. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é o meu auxílio e Deus meu. Começa em crise, termina em confiança. Por quê? Porque a experiência com o sofrimento não foi experimentada longe de Deus, mas na presença dEle. Não foi fugindo de Deus, mas correndo para perto dEle. Então, queridos, nós precisamos aprender a fazer como Paulo, e lembrar que nós estamos, se cristãos somos, naquele que subiu numa cruz em nosso lugar. Naquele que sentiu em sua pele os pregos perfurando o seu corpo, a lança perfurando o seu lado, a coroa de espinhos machucando a sua cabeça. Quando dizemos que somos cristãos e que estamos em Cristo, estamos dizendo que toda a nossa vida está dentro daquele que sabe não apenas o que é o trono da glória celestial, mas sabe o que é a humilhação e o sofrimento, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos é solidário. Um dos livros mais importantes que eu li em toda a minha vida foi escrito por um pastor anglicano, já falecido, chamado John Stott. John Stott escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo.
Num trecho desse livro, John Stott fala algo glorioso. Ele diz: na cruz, Deus não estava apenas justificando o pecador, Ele estava também justificando a si mesmo num mundo sofredor. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço um Deus que é solidário à minha dor, porque sabe o que é dor. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço um Deus que não pode estar brincando com a minha vida, porque para ter-me perto de si, Ele entregou a vida do seu próprio Filho. Então, um Deus que ama ao ponto de entregar o seu Filho para fazer de mim um filho, para fazer de você uma filha, não está brincando com a nossa vida, sendo indiferente quando nós sofremos, dando de ombros ou fazendo pouco caso com a nossa dor. Isso é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho anuncia. Por isso o Evangelho é boa nova. Ele não é boa nova porque chama você para se tornar um super-humano, diferente dos demais humanos, um sujeito estranho que não sofre. E porque não sofre, não tem nem a capacidade empática de ser solidário à dor de quem sofre. Não, Deus não faz isso de nós, Ele não nos desumaniza. Pelo contrário, Ele nos aproxima tanto dEle, de modo que a gente reconhece o Evangelho como boa notícia, porque Ele nos dá conta de que Deus se importa conosco, ao ponto de se importar com a nossa salvação eterna, mas também ao ponto de se importar com cada estação que a nossa vida passa, e ser solidário à nossa dor, ser compassivo e misericordioso com os nossos desafios, e estar próximo de quem sofre. Então, encerrando essa mensagem, eu queria sugerir como nós podemos encarar o sofrimento à luz do Evangelho. Para essa pergunta eu tenho 3 respostas rápidas. Em primeiro lugar, nós podemos encarar o sofrimento à luz do Evangelho, lembrando que o Evangelho é uma mensagem que inclui o sofrimento. Você não gosta de sofrer, eu também não. Você não quer sofrer, eu também não. Mas você vai sofrer, você já sofreu, e eu também. Então, negar a realidade do sofrimento é uma tolice sem tamanho. E é uma contradição ao Evangelho, que nos fala de um Salvador que, para nos salvar, sofreu ao morrer numa cruz, ao sangrar por nós. O Evangelho nos lembra que enquanto não chegarmos em casa, no nosso verdadeiro lar, naquela morada que Jesus disse que foi preparar para você e para mim, nós lidaremos aqui, do lado de cada eternidade, também com o sofrimento, e não só com a glória. Nós lidaremos muito com a glória de Deus, e que bom! Eu creio que nós lidaremos mais com a alegria gloriosa da companhia de Deus, com a paz que excede a todo entendimento humano, com a alegria do Senhor que é a nossa força. Isso tudo é maravilhoso, mas nós também lidaremos com o sofrimento. Então, lembrar do Evangelho como uma mensagem que inclui o sofrimento. Como nós podemos encarar o sofrimento? Lembrando também que o Evangelho fala que você e eu temos um Deus que se compadece de nós quando sofremos. Eu quero te convidar a ler comigo um dos textos da Bíblia que eu sou mais apaixonado. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. O texto vai ser exibido aqui e vai ser exibido também na sua TV, você que acompanha online. Olha o que o autor de Hebreus fala. Eu estou dizendo que o Evangelho diz que nós temos um Deus que se compadece de nós quando nós sofremos. E olha o que diz esse texto: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.
Queridos, o autor bíblico está dizendo que, diferentemente da realidade do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, para ali oferecer um sacrifício a Deus em favor do povo, para perdão dos pecados do povo, mas depois, no ano seguinte, o mesmo ritual tinha que ser repetido, porque era o ritual feito por um ser humano falho e pecador. O autor agora está dizendo que nós temos não um sumo sacerdote, mas o grande sumo sacerdote, que adentrou não no Santo dos Santos, mas adentrou os céus, na presença de Deus o Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus. E que porque nós temos esse grande sumo sacerdote que abriu esse caminho e que fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos, nós podemos nos apegar. A ideia do grego aqui é que nós podemos nos agarrar firmemente à fé que professamos, sabendo que nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de não ser compassivo, que não é capaz, de ser compassivo. Nós temos um sumo sacerdote que nos é solidário na dor, porque sabe o que é dor. Alguém que como nós foi tentado, alguém que como nós sofreu, alguém que como nós teve medo. Jesus sabe exatamente o que é tentação. Não pense que quando você se sente tentado pelo mal, não pense que quando você se sente tentado a abrir mão da fé, não pense que quando você se sente tentado a se comportar como todo mundo se comporta, mesmo sabendo que isso é inapropriado para você como um cristão, não pense que Deus olha do seu trono celestial para você com olhos de condenação, dizendo, ser humano baixo mesmo, viu como é que é capaz de ser tentado dessa forma? Nós temos um Salvador que, diz o texto bíblico, a semelhança de nós, foi em tudo tentado, diferentemente de nós, não pecou. Por isso Ele é o nosso representante, por isso Ele é o nosso advogado diante de Deus o Pai, por isso Ele é o nosso Salvador. Então nós temos alguém que é compassivo. Jesus sabe o que é ser traído. Não é um privilégio apenas seu e meu. Jesus andou e investiu poderosamente na vida de 12 homens, para que entre eles um fosse o traidor. O outro o negou 3 vezes. Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é sentir medo. Você já leu a oração do Getsêmani? Horas antes da crucificação, Jesus tão atordoado pela realidade da crucificação, que ele se isola em oração, diz aos seus discípulos, orem juntamente comigo, porque minha alma está triste com uma tristeza que é mortal. Talvez, se fosse numa linguagem mais dos nossos dias, Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos, eu estou sendo visitado por uma sensação profunda de depressão. Então fiquem aqui e orem comigo. E ele vai orar de modo tão angustiado que ele transpira sangue quando ora, falando ao seu pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E ele ora assim 3 vezes. Então, quando você sente medo e quando a vida te apavora, não pense que você vai resolver o que te dá medo longe de Jesus, porque Ele é solidário, Ele sabe o que é ter medo. E Ele se permitiu passar por isso por você. Jesus sabe o que é ser humilhado. De modo, querido, que os nossos sentimentos e as nossas dores não são estranhos a Ele. Os nossos sentimentos e as nossas dores são acolhidos graciosamente por Ele. Graciosamente por Ele. Eu não consigo imaginar Jesus do seu alto e sublime trono, olhando para você e para mim aqui, e encantado com o teatro da vida, admirando o grande espetáculo das nossas histórias, como se isso não fosse importante para Ele. Eu não consigo imaginar um Jesus que olha para as lágrimas que nós derramamos e acha curioso e diga, que espécie interessante é o ser humano criado por nós, ele tem a capacidade de chorar. O que será que ele está sentindo que gera essa aflição no coração dele? Por que ele perde o sono? Por que ele está tão intranquilo? Por que o humor dele é tão alterado assim, do dia para a noite, quando uma coisa aconteceu? Por que acontece isso com ele? Não sei, olho admirado. É um grande Big Brother celestial para mim. Não.
Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é compassivo. Ele se importa com a dor. Ele consola a dor. A promessa da eternidade é que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa. Que consolo, queridos, nós temos ao recorrer ao Senhor nas nossas piores horas. Que consolo. Eu disse que eu tinha 3 respostas e a terceira é essa. Bem, a primeira, o Evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. A segunda, o Evangelho nos fala que temos um Deus que se compadece de nós quando sofremos. E a terceira, o Evangelho proclama que o sofrimento um dia deixará de existir. É o Evangelho que diz para você e para mim que, embora o sofrimento seja normal, e todos nós passemos por ele, e passaremos por ele, o Evangelho diz a você e a mim que o sofrimento é uma espécie de intruso no mundo criado por Deus. Que Deus criou a você e a mim para o relacionamento eterno e perpétuo com Ele, que o pecado maculou todas essas coisas e o mundo em que nós vivemos, mas Deus não se pôs indiferente a tudo que aconteceu e prometeu redenção, e está operando uma obra de redenção, e nós caminhamos para a eternidade com o Senhor, quando não mais lidaremos com o sofrimento outra vez. O sofrimento de Jesus, por nós, um dia porá fim a todo sofrer. Há de chegar o dia em que o mal não mais existirá. Há de chegar o dia em que nós não teremos que ver pais pegando seus bebês de colo e entregando por cima de um muro a militares de um outro país, dizendo: eu vou morrer, mas salva o meu filho. Nós não seremos mais pedras de mármore insensíveis a essas coisas, tão acostumados com o mal que já banalizamos o mal. Mas nós veremos tudo redimido e restaurado pelo Senhor. Há de chegar o dia em que nós estaremos livres das consequências dos nossos pecados e das ações do maligno nesse mundo. E essa, queridos, essa é a grande esperança cristã. Anunciar essa esperança era a razão da vida de Paulo. Então ele podia estar preso ou solto. Solto, ele era um apóstolo de Cristo. Preso, ele era um prisioneiro de Cristo. Mas onde ele estivesse, a sua mensagem era a mensagem da esperança. E quanto a você e a mim, deveria ser também a mesma coisa. Você e eu deveríamos, como diz o pastor e missionário presbiteriano brasileiro, Ronaldo Lidório, você e eu deveríamos ser essas pessoas que anunciam a esperança, enquanto esperamos pelo esplendor. Aguardamos o esplendor, aguardamos a glória eterna, é para lá que estamos indo, mas enquanto não chegamos no nosso verdadeiro lar, anunciamos aos homens e anunciamos ao mundo a esperança que se encontra apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Até lá, queridos, o Evangelho nos diz que haverá graça e misericórdia de Deus para nós em Cristo, todos os nossos dias, os bons e os ruins, até essa bendita eternidade, razão da nossa esperança e da sanidade da nossa mente e das nossas emoções chegar. Até lá, o Evangelho nos garante que haverá provisão de graça e de misericórdia da parte de Deus para você e para mim que estamos em Cristo. Mas eu quero também falar diretamente para você que, diferentemente de Paulo e que diferentemente de algumas pessoas aqui, não pode dizer honestamente ainda que está em Cristo. Esteja você aqui me ouvindo nesse auditório, esteja você acompanhando essa transmissão do culto, eu quero que você saiba que toda essa maneira de encarar o sofrimento, com o coração consolado, com esperança, em paz, não é o resultado simplesmente de uma determinação mental de alguém muito forte emocionalmente. Nossa, essa pessoa, ela tem uma emoção muito forte, ela é muito bem treinada, ela é autotreinada, então
ela encara com muita resiliência, com mais resiliência que os outros a vida. Essa forma de encarar o sofrimento não é resultado disso, mas é o resultado da companhia divina no meio dos sofrimentos. Você olhar para um Paulo e não ver esse homem amargo, mas doce, não ver esse homem raivoso com a sua condição de vida, mas cheio de esperança, como quem diz: a hora que eu for colocado em liberdade, eu continuarei saindo e anunciando ao mundo o amor de Jesus e a esperança que há em Cristo, e se colocar enfim a minha vida aqui e agora, eu estarei perpetuamente na presença daquele que é o amado da minha alma. Uma vida assim quase se configura como uma vida inabalável, mas é inabalável por causa da certeza da companhia de Deus com ela, de Deus com Ele. Você só terá essa companhia se você entregar o seu coração totalmente para Jesus. Porque o que a Bíblia diz é que fora de Jesus, não estando em Cristo, você está tão longe de Deus, tão opositor a Deus, que você não pode contar com a companhia dEle. Paulo foi um prisioneiro de Jesus, e não das circunstâncias. Por isso, nenhuma cadeia definia ele. Eu pergunto a você: você é prisioneiro do quê? Você é prisioneiro de quem? Você deixa ser acorrentado por qual vício? Você se deixa acorrentar por qual credo religioso? Você se deixa acorrentar por qual ganância financeira? Você se deixa acorrentar por qual relacionamento inapropriado que você tem mantido em segredo? Julgando-se livre, você é terrivelmente escravo e prisioneiro. Você só vai encontrar a verdadeira liberdade quando você se perceber prisioneiro do amor de Deus, revelado para você em Cristo Jesus. Então essa é uma manhã em que aos crentes é apropriado o consolo no coração e a glória tributada a Deus por saber que Ele não despreza a nossa dor, Ele não despreza o nosso sofrimento, Ele nos é solidário na dor e Ele é Senhor mesmo nos dias maus da nossa vida. Podemos sofrer na presença de Jesus. E para você que sabe o que é sofrer, como todo mundo sabe o que é sofrer, mas não pode contar com essa companhia divina, hoje é dia de salvação para o seu coração. Entregue sua vida a Cristo e você vai experimentar a diferença que é viver esse mundo real como nós encaramos, tendo essa preciosa e bendita companhia do Senhor, consolando, confortando, encorajando e fazendo o seu coração saber que está chegando o dia em que nenhum sofrimento mais será experimentado por você e por mim. Até lá, nós contamos com o consolo dEle. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra mais uma vez, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de gente tão amada e querida entre nós. Eu peço, Senhor, que nesse assunto que é tão delicado para todos nós, talvez muitas pessoas tiveram que revisitar sentimentos muito incômodos nessa manhã, Senhor, dores causadas por feridas que ainda não cicatrizaram totalmente, Senhor, mas que também ouviram e discerniram nessa manhã pela Tua palavra que não precisam divorciar o sofrer com a vida ao lado de Jesus, não precisam acreditar na tolice de um triunfalismo que se prega por aí, mas que é completamente antibíblico, mas que são tomados pela consciência de que nesse mundo caído, Senhor, nesse mundo marcado pelo pecado, nesse mundo de dor, nós também sentiremos dor. Mas não precisamos sofrer sem o Senhor, mas podemos sofrer e passar por cada dia difícil na certeza, na segurança da companhia daquele que está de mãos dadas conosco, o Senhor. Como dizia Martinho Lutero, Senhor, não conheço todos os caminhos pelos quais Deus me leva, mas conheço bem quem é o meu guia. Senhor, que seja assim na nossa jornada, mãos dadas contigo,
em estações de felicidade ou de tristeza, nos dias de canto alegre, nos dias de luto e lágrimas, que nós possamos ter a certeza de que estamos ao teu lado, Senhor, estamos contigo, tu estás conosco. E eu te peço que nessa manhã o Senhor estenda sua mão de amor e de salvação a este homem, a esta mulher, que nesse momento em que oramos, ora entregando o coração a Jesus Cristo. Essa obra só o Senhor é capaz de fazer, e nós te louvamos porque o Senhor a realiza, e pedimos que o Senhor complete essa obra maravilhosa, fazendo essa pessoa se tornar um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, batizado, batizada, caminhando na igreja e andando em teu amor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.